Olá, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso episódio final dessa primeira temporada de 2022. É isso mesmo, estamos na última semana de 2022 e com essa última semana também vem o nosso último episódio dessa temporada. E hoje a gente vai continuar falando de demissão, é isso aí, porque aqui no nosso canal não existe tabu, porque a gente fala, discute e conversa sobre os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E claro, nas empresas multinacionais e nas multimarcas, a gente tem a contratação de colaboradores, mas também a gente tem demissão e a gente precisa falar sobre esse assunto. No episódio número 36, a gente falou da demissão pelo viés da pessoa que é demitida. Então, como que a gente cuida, né? Se a gente é o colaborador que foi demitido, para a gente passar por esse momento de uma forma mais legal, viver esse luto e a gente conseguir dar o próximo passo de uma forma mais saudável. E hoje a gente vai olhar com o viés da equipe que fica. Sim, gente, a gente precisa olhar com cuidado para o moral da equipe, né, para entender um pouco como a gente pode minimizar complicações depois que algumas pessoas foram demitidas da nossa empresa. Então, esse é o nosso tema de hoje. E antes da gente começar a falar do nosso tema, claro que a gente começa agradecendo a Infolev, nosso parceiro oficial aqui do canal, a empresa que mais investe em técnicos no nosso segmento, agora também investindo no compartilhamento aí de informações comerciais. E essa parceria, ela vem desde o começo do canal, tá viva, firme e forte, e a gente continua juntos também em 2023 e trazendo muito mais novidades para vocês. É isso aí, gente, que a gente tem no nosso DNA, tanto aqui o canal, né, Conversa de Elevador, que é produzido pela Zunca Press, que é a minha empresa de comunicação, quanto à Infolev, a gente tem no nosso DNA essa vontade, esse propósito de compartilhar conhecimento, de profissionalizar o mercado, e é por isso que a gente está aqui. Então, obrigada à Infolev. Vamos começar o nosso tema, a demissão vista da equipe que fica? Então, vamos lá. Bom, eu convivi com gestores, né, dos mais variados, que estavam preparados para lidar com demissões mais naturais, vamos chamar assim, depois eu vou explicar o que é isso, e demissões mais complexas. Mas também convivi, eu acho que aí eu posso colocar numa caixinha de maioria, de profissionais, de gestores que não estão preparados para lidar com a demissão, nem com o processo de comunicação, né, da demissão para quem está sendo demitido, mas muito menos para a equipe que fica. Então, como que eu separei aí, né, antes da gente falar, né, de como cuidar da equipe, né, a demissão mais natural e aquela que ela é mais complexa. A mais natural é quando a gente percebe que existe um desgaste entre o colaborador e a empresa, e a gente chega de comum acordo que quebrar aquele contrato de trabalho, né, a gente encerrar aquele contrato de trabalho é o melhor para ambas as partes. Então, essa saída pode acontecer por parte do colaborador de ter encontrado um novo caminho, uma nova oportunidade, de tentar novos voos, né, em outras empresas, ou então no empreendedorismo, né, e essa saída ela acaba sendo um pouco mais natural. Ou então a própria empresa mesmo, né, percebe que ali não tem mais satisfação, as coisas estão muito enroladas, né, e aí toma a decisão de fazer uma demissão. Eu, como gestora, já fiz demissões assim, né? Demissão de pessoas que eu realmente gostava demais como gestora, né? Então, gostava daquele ser humano, gostava daquela pessoa, gostava daquele profissional, e ainda assim a gente foi percebendo, né? Eu e o colaborador, colaboradora, que a relação estava chegando ao fim, né? E essa demissão, ela apesar de dolorida, toda demissão é dolorida, ela é mais tranquila de se fazer, porque existe ali quase que um comum acordo de que é preciso encerrar aquele contrato de trabalho. Agora, existem as demissões mais tumultuadas, né? Aquelas de supetão, né? Então, do nada, né? A gente
um problema no relacionamento, resultados que não vieram, e aí a gente corta aquele contrato de trabalho sem aviso prévio, né? Não o aviso prévio legal, tá? Mas não existiam sinais que aquilo ia acontecer, né? Ou então, quando tem demissão de massa, inclusive no nosso segmento está acontecendo isso nesse momento, tem números alarmantes de pessoas que foram demitidas aí por uma das multinacionais, né? Então, o mercado vai estar bem abastecido de profissionais muito bons para o ano que vem. Então, você conservadora, fique atento, né? Vi gente sendo demitida das áreas administrativas, comerciais, técnicas, gestores. Então, o mercado vai estar bem abastecido para 2023, esse pessoal que saiu, né? E essas demissões em massa, elas são muito dolorosas, porque nem sempre é o gestor que fez a demissão, é o cara que escolheu aquele colaborador para ser demitido, né? Então, ele vai muitas vezes pelo caminho do menos pior, tá? Mas vamos falar agora da equipe que fica, tá? Mesmo nas demissões mais naturais, né, quanto nas demissões aí em massa, ou que não tinham sinais prévios de que isso aconteceria, a gente precisa cuidar da equipe que fica, tá? Eu já trabalhei com gestores que cuidavam da demissão para a equipe que fica como um ghosting, né? A gente ouve muito falar isso do ghosting, né, nos relacionamentos afetivos amorosos, né? Que você manda mensagem, a pessoa não responde, né? Se finge de morto, dá um desapego e depois começa a te bloquear nas redes sociais e tudo mais. Então, esse é o ghosting dos relacionamentos amorosos, né? No caso do chefe ghosting da demissão, é aquele gestor que faz a demissão, ele simplesmente avisa que a pessoa não trabalha mais na equipe, mas não dá mais informações, né? E não fala por que aconteceu, o que vai ser dali em diante, né? Simplesmente a pessoa que estava na sexta-feira com a gente, na segunda-feira não está mais. E esse comportamento, ele acontece tanto nas conservadoras, né? Mas também acontece muito nas multinacionais. E isso demonstra que esse gestor não está capacitado para gerir pessoas, né? Porque não é possível você eliminar, né, um participante ali da equipe, né? E depois não explicar o que aconteceu com essa pessoa, por que essa pessoa foi embora. E isso abala muito, né, a credibilidade, a confiança que a equipe tem com esse gestor e até a empresa. Então, a gente não deve fazer isso. A gente, como gestor ou como dono da empresa, a gente precisa trazer o tema para a mesa, né? E isso faz parte da gestão de conflitos, gente. Por isso que quando eu ministro esse treinamento, né, de gestão de conflito, eu gosto muito, porque a demissão não é só um conflito entre o gestor e a pessoa que está sendo demitida, mas ela precisa ter um procedimento, um processo de gestão de conflito com a equipe que fica, porque a gente precisa garantir que essas pessoas vão estar motivadas para continuar o trabalho que tem que ser feito. Então, eu separei aqui, ó, 5 itens, 5 dicas para que você não seja o líder ghost ou que você exija, né, do seu líder que ele não seja o ghost nesse momento. Então, eu preparei 5 pontos fundamentais para que a gente não deixe a equipe no vácuo sobre a demissão. O primeiro ponto é ser franco, é falar dentro do possível daquilo que é possível falar com a equipe, né, os motivos da demissão. Eu comento com as pessoas, e aí eu também comento com isso com quem foi demitido, e falo muito para os líderes que vão demitir, que é muito importante que a gente crie uma narrativa do porquê da demissão. Dentro dessa narrativa, o melhor é que essa narrativa tenha a maior quantidade de componentes que sejam verdadeiros, né? Claro que dentro da gestão de pessoas existem pontos que a gente não deve falar e propagar, principalmente se isso for denigrir a imagem da pessoa que saiu, né? Então, a gente precisa ter limites em relação ao que a gente vai trazer para dentro da narrativa. Mas é importante que a gente tenha uma narrativa que ela seja tão verdadeira que ela convença
tanto os nossos colaboradores e que essa narrativa seja propagada por eles, né? Quanto o mercado, os outros departamentos, os nossos clientes. Então, precisa ser uma narrativa que seja fiel à realidade, mas com componentes que não prejudiquem, não faça o mal para a pessoa que saiu. Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, ficou péssimo, né? Mas vamos pensar numa situação em que a gente demitiu um colaborador da área comercial, porque esse colaborador não vinha entregando bons resultados na área de venda. Tinha dificuldade em fazer uma venda de modernização, né? Não estava muito empenhado em prospectar clientes, então tinha assim, uma dificuldade técnica ali com esse colaborador. Na hora que a gente comunicar com a equipe, a gente precisa criar uma narrativa sem prejudicar a imagem desse colaborador, mas deixando claro que sim, foram os resultados daquele colaborador que trouxeram motivos para demissão. E essa narrativa ela tem que ser muito bem complementada, né, com informações, porque esses colaboradores provavelmente vão falar desse tema com outras pessoas que trabalharam na empresa, com os clientes, com fornecedores. Então, se a gente tem uma narrativa muito vazia, ou uma narrativa que dá muitos detalhes sobre a falta de resultado desse colaborador, dos dois casos vai ser muito prejudicial para a nossa empresa e para a equipe. Então, é importante ser franco e criar essa narrativa. Esse é o ponto 1. Ponto 2, você ter um bom planejamento. O líder, ele precisa planejar antes que a demissão aconteça. É por isso que nas grandes empresas a gente sempre tem planos, né, de substituição de todos os colaboradores, principalmente aqueles que atuam em áreas que são muito fundamentais, né? Então, vamos pensar numa conservadora. Se você tem, por exemplo, a base, a mesa de chamado dentro da tua empresa não é terceirizado, e você, sei lá, tem duas pessoas, né? Um para o plantão e outra para o outro turno, e uma dessas pessoas resolve sair. Como que você vai lidar com isso? Tem alguém na equipe preparada para substituir essa pessoa? Por quanto tempo você consegue ficar com essa substituição momentânea, né? O que acontece é que muitas vezes o gestor pensa que ele não precisa compartilhar esse planejamento. Isso traz muita insegurança para a equipe. Pessoal, a gente está trabalhando em todas as empresas, inclusive na minha, nós estamos trabalhando com baixo custo e buscando uma alta produtividade. Isso significa que os nossos colaboradores e nós mesmos estamos, muitas vezes, trabalhando no nosso máximo, né? Se uma outra pessoa sai e eu ainda assumo as responsabilidades dessa pessoa sem o planejamento, isso pode promover um descontentamento que pode levar até a um burnout. Né? Diferente de quando a gente, dentro da nossa narrativa do primeiro item, né, de ser franco, de explicar o que aconteceu e já ter um planejamento, a gente pedir uma força-tarefa para a equipe, né, distribuir bem as atividades que vão ser feitas enquanto a gente não contrata, ter uma ideia de quanto a gente vai contratar essa outra pessoa. Então, ter clareza para onde nós vamos a partir dessa demissão, para acalmar os ânimos e deixar as pessoas confiantes nos próximos passos da empresa. Ponto 3, as oportunidades. Isso é muito complexo, tá, pessoal? É muito complexo, porque esse é o primeiro ponto que a equipe começa a discutir quando alguém sai da empresa, principalmente quando alguém que é demitido é alguém que tem um cargo de liderança, de gestão, ou até às vezes aquela liderança não oficial, né, mas que exerce essa liderança na equipe, né? Quem que vai assumir esse posto? Tá? E dentro da empresa que eu trabalhei, da multinacional, isso era assim, batata, né? Alguém saiu demitido que pediu demissão,
um rádio peão já começava a pensar quem que vai para esse lugar? Será que vai que vão extinguir esse departamento? Será que vão unir esse departamento com outro? Porque era uma empresa grande. Mas as empresas de médio porte, isso acontece muito. E eu já acompanhei processos de líderes sair dessas empresas e a equipe não ser comunicada sobre como seria o próximo passo, né? Isso já aconteceu comigo diversas vezes, como consultora, chegar na empresa e as pessoas acharem que eu estava ali para assumir esse cargo de gestão da pessoa que saiu. E às vezes gestões que não tem nada a ver comigo, né? Que não é da minha área de atuação. Mas para vocês verem como que as pessoas ficam atentas, né, ao que está acontecendo. Não sei se vocês já viram esse livro, é antigo, eu li, acho que no ano de 2000, Quem Pegou Meu Queijo, Quem Roubou Meu Queijo, é muito sobre isso, né? Então, assim, se alguém que eu tinha como referência, positiva ou negativa, saiu da empresa, quem que vai assumir esse lugar? Será que eu tenho oportunidade de assumir esse lugar? Quais serão os próximos passos, né? Então, a empresa, de uma forma geral, precisa deixar na sua narrativa, né, clareza, dar clareza sobre como que vão ser as oportunidades daí para frente. A gente vai contratar um outro profissional para essa função? Se é um gestor, enquanto esse profissional não for contratado, como que fica a equipe? Reporta para quem? Como que vai ser esse processo? Quem que tem oportunidade de assumir essa vaga? Esse é um outro ponto muito forte em oportunidades, da reclamação das equipes, das oportunidades internas não acontecerem, né? Das empresas darem mais valor para aquele profissional que veio do mercado para assumir um cargo ali com mais responsabilidade do que quem está na equipe. Se é isso que acontece na sua empresa, tem que deixar claro o porquê disso acontecer. Quais são as habilidades, quais são os conhecimentos técnicos que um profissional precisa ter para assumir o lugar dessa pessoa que foi demitida, tá? Então, essa narrativa é fundamental. Então, coloca aí, né? Ser franco, dois, ter uma boa narrativa com planejamento e deixar clara quais são as próximas oportunidades, tá bom? Item 4. Esse é muito importante, tá? Que é sobre a situação financeira da empresa. É isso aí, situação financeira da empresa. Muitas vezes, quando a gente começa a ver demissões acontecendo na empresa, a primeira leitura que o mercado faz, os fornecedores, os clientes e o colaborador, é que a empresa está em risco. Tá? Principalmente quando são muitas demissões proporcionalmente à estrutura daquela empresa. Tá? Essa é a primeira leitura. Né? Se essa não é a verdade, é preciso deixar claro isso para a equipe que fica. Né? Se é um ajuste, né, de cargos e salários, mas a situação financeira da empresa está controlada, isso precisa deixar claro para a equipe. Né? E se não está controlada, explicar por que da tomada de decisão de demitir esses colaboradores para que a situação financeira da empresa fique mais controlada. Eu entendo que quando a gente é claro, objetivo, franco, com uma narrativa que dá confiabilidade, a equipe compra a briga com a gente. Mesmo quando o problema é financeiro, mas que nós estamos atuando de uma forma adequada para controlar essa situação. Tem um episódio bem legal aqui do Sobre Loja com o Ronaldo para vocês acessarem, que a gente fala, né, sobre os desafios aí dos empresários, dos empreendedores. E ele fala sobre isso, né? Muitas vezes a empresa conservadora pequena para médio porte, ela pode ter alguns soluços aí, dependendo de como a situação financeira do país está andando, né? Então, por exemplo, na pandemia, muitas empresas tiveram que tomar atitudes muito drásticas para se manterem, né? E o Ronaldo fala que a melhor coisa é trazer a equipe para dentro da conversa. Gente, está acontecendo isso e aquilo, o meu plano
para organizar a empresa é esse, quem está comigo, quem topa. A partir do momento que a gente engaja a equipe, fica muito mais fácil a gente buscar e colher os resultados que a gente se propõe, tá? E o quinto ponto, que é o último, né, é a disposição para tratar o assunto individualmente e pessoalmente. Lembra do gestor ghosting que eu falei para vocês? O gestor ghosting também pode atuar de uma outra forma. Ele junta toda a empresa, bota todo mundo lá no pátio, né, os técnicos, a área comercial, o pessoal do financeiro, administrativo, RH, e fala: olha, demitimos tantas pessoas para poder reorganizar a empresa e está tudo certo. E bora para frente, vamos tocar o barco, porque a gente precisa dar resultado. E esse gestor, ó, some, ghosting, desaparece, vira fantasma, né? E toda vez que alguém tenta falar com ele sobre o tema, sobre o assunto, ele finge que não é com ele. Essa é uma postura extremamente inadequada. Cada pessoa vai ter a sua preferência comportamental de tratar do tema de uma forma diferenciada. Tem pessoas que vão se fechar em si, vão precisar de um tempo para reorganizar os pensamentos e os sentimentos para depois lidar com a situação. Mas tem outras pessoas que só lidam com a situação falando e conversando com outras pessoas. Se essa pessoa ela é mais extrovertida, se energiza aí muito mais falando, com informações externas, né? E ela é uma pessoa que precisa de uma referência interna, é bem provável que essa pessoa vai precisar conversar com quem faz a gestão, né? Com o mestre que ela enxerga, com o mentor dentro da empresa. Se esse mestre, esse mentor, faz que nem o nosso técnico da seleção, né? Quando perde, vira as costas e vai embora, para esse tipo de perfil de colaboradores, isso é muito dolorido. Porque essa pessoa ela precisa de referência, mesmo que essa referência não traga informações positivas, né? Mesmo que a posição dessa pessoa ali é falar, realmente estamos numa crise, precisaremos do esforço de todo mundo, a gente tem condições de manter a empresa, sei lá, por mais 3 meses, mas a gente acredita que fazendo esse esforço, a empresa vai se recuperar. Essas pessoas que têm muito esse perfil, né, elas vão precisar dessa referência, tá? E o gestor que não tem disponibilidade de falar com um a um, ele vai trazer um caos maior para a equipe, né? E quando a questão não é, né, financeira, é realmente de atuação do colaborador, né, deixar com muita clareza do porquê dessa quebra desse contrato, quais foram os pontos, né, que levaram ambas as partes ali, né, a preferir rescindir aquele contrato de trabalho, né? O que é muito interessante nesse ponto é que, assim, quando a gente contrata um colaborador ou quando a gente começa a trabalhar numa empresa, né, a gente busca criar laços, né, com esse colaborador e com a empresa para além do profissional. Então, discursos aqui, somos uma família, que veste a camisa da empresa, a nossa cultura é assim, a gente se sente em casa, todos esses discursos, né, são gatilhos mentais que formam uma conexão entre empresa e colaborador, né? Então, isso é muito usado. Lá no final, quando a demissão acontece, a gente quer encarar esse final como um contrato de trabalho que, como qualquer contrato, ele pode ser rescindido, né, a qualquer momento, seguindo as regras ali, mas ele pode ser rescindido a qualquer momento. Só que como a gente trabalhou durante meses, anos, uma vida, né, com gatilhos emocionais, né, muitas vezes essa quebra desse contrato não pode ser tratado apenas dessa forma, né? Não só com quem partiu, mas com quem ficou. Porque o que os colaboradores pensam, né? Se com essa pessoa foi desse jeito, como vai ser quando chegar a minha vez? Isso quebra todas as conexões que foram feitas a partir daqueles gatilhos emocionais que tanto, né, os RHs, os departamentos de pessoas, né, que vão buscar aqueles programas, né, de que para a gente é o melhor lugar para se trabalhar e tudo mais. Então, é um esforço da empresa, né, de buscar
essas conexões, e na hora que a gente demite um colaborador, a equipe recebe a mensagem de que, bom, não é bem por aí. Você veste a camisa, você é da família, que o clima é bom, aqui é o melhor lugar para trabalhar, mas até o momento em que você serve para a nossa companhia. A partir do momento que o contrato de trabalho é quebrado, você não é mais nada aqui, né? Essa ruptura é muito complicada para quem fica, né? Então, se a gente conseguir mudar esse discurso, mudar essa narrativa, é muito melhor. A pessoa foi válida, fez parte da nossa equipe, vamos sentir muita saudade, muitas faltas, mas chegou, encerrou, porque todo ciclo se encerra, e esse ciclo se encerrou. Continue falando da pessoa, permita que as pessoas tenham saudade e carinho por quem saiu, mesmo que você não curta muito essa pessoa, né? Traga informações sobre o que essa pessoa fez para sua companhia, porque isso traz símbolos importantes para quem fica. Quando eu sair daqui, eu não vou desaparecer da história dessa empresa. Eu sou uma pessoa importante para essa empresa, as minhas contribuições são importantes para a empresa. Tudo bem? Vamos lá, vamos transformar nossas empresas em lugares muito bons para trabalhar, para contratar e até para sair mesmo, né? A gente, quando sai bem de uma empresa, a gente tem carinho, a gente indica essa empresa para clientes, para fornecedores, para outros profissionais, né? A gente mantém laços, né, com essa empresa. É isso que a gente quer, né? A gente quer que a nossa imagem como empresa, como grupo, né, sobreviva a essas demissões. Então é isso aí, pessoal. Esse é o último episódio de 2022, rumo a 2023, com muitas novidades aqui no canal. Espero que vocês tenham um excelente Natal, que o ano de 2023 seja muito, 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 muito prazeroso, com muitos resultados. Eu acredito muito no ano de 2023. Eu acredito que vai ser um ano com muitas oportunidades para todos os nossos profissionais da área comercial, das conservadoras de elevador. Não esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito, indicar para os seus colegas, né? Vamos aí buscar os nossos objetivos para 2023, inclusive aumentar o nosso canal, né? Curta se você gostou, comenta, me chama no particular, sugere temas. Se você quer participar aqui do canal, a gente consegue fazer uma gravação com você também, porque esse canal é feito para você e por você, né? Eu estou aqui só como a boca falante do nosso canal. Isso aí, gente. Te vejo no próximo episódio. Até mais. Até o ano que vem. Tchau, tchau.